Pois, gente, eu vou fazer muitos vídeos sobre o cangaço e eu vou me reportar também a um dos últimos vídeos do Rico Inglês, que somos as duas únicas pessoas a fugir daquele padrão de falar sobre o cangaço, mostrando que o Virgulino foi herói, que foi bandido, que visitar aqueles lugares, fazer rota do cangaço, essa coisa toda. Muito embora eu também já fui e já participei do Cariri Cangaço, né? Mas nossas linhas, ou nossa linha, ela diverge dos outros escritores, dos outros autores, das pessoas que gravam vídeos e que passam mais para aquela área mercantilista, né? Digamos assim, marxista, para vender produtos. Eu e o Rico Inglês, nós fazemos os nossos trabalhos sem recebermos nada, apenas porque pretendemos verificar o cangaço, não daquela forma exótica como foi colocado o Virgulino, o Lampião, agora na Avenida, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, escola de samba, levando para o lado lúdico, né? O lado como se o Virgulino fosse representante do Nordeste, né? Como se fosse cultura se falar de um fato histórico ocorrido realmente lá há 84 anos atrás, foi mais de 84 anos atrás, 84 anos que, digamos assim, que acabou o cangaço lampiônico. Então, nós questionamos, né, nessa trajetória do Virgulino, em que ele nasce lá em Vila Bela, atual Serra Talhada, passou uma parte de seu tempo em Nazaré, perto ali de Nazaré do Pico, frequentou o lugar de Nazaré, que fica no município de Floresta do Navio, né? E então as pessoas não saem da mesmice. Olha, vou levar você onde teve o combate de Maranduba, onde teve o combate em Angico, onde teve... As pessoas não saem disso. Então, os livros estão todos praticamente, salvo um livro que tem aí dois, um que é de Paulo Gastão, que ele vai falar sobre matérias, mas assim, apontar os jornais, dizer as fontes de onde você pode ler sobre o cangaço. O outro é um dicionário onde consta mais de mil nomes de cangaceiros, Juriti 1, 2, 3, 4, 10, Corisco 1, Corisco 2, Candeeiro 1, Candeeiro 1, 2, Jararaca 1, 2, 3. Então, isso confunde muito a cabeça das pessoas que querem entender o cangaço. Então, eu e o Rico Inglês, nós partimos para para estudar o cangaço de uma outra forma, não aquela que cai na mesmice, de dizer, o Virgulino foi herói, o Virgulino foi bandido. Não nos interessa isso. A mim interessa saber, digamos, a personalidade, o caráter, os atos, os cometimentos de crime que o Virgulino Lampião praticou desde sua infância, porque a gente vai considerar também que a infância de Virgulino foi marcada por pequenos furtos. Começou roubando uma besteirinha, cortando a orelhinha de um bode, digamos assim, de um animalzinho, maltratando. Depois ele vai
aperfeiçoante no roubo, né? É, vai criando aquela rivalidade ali, principalmente em Nazaré do Pico, que ainda hoje a gente conserva o casario da época nas mesmas condições do tempo do Virgulino. Você querendo, você pode ir lá em Nazaré do Pico e você vai ver, inclusive, as roupas dos soldados das volantes. Você vai lá, você vai conhecer a igrejinha de Nossa Senhora da Saúde, onde casou a Licô, a prima do Virgulino, do Lampião, e o Virgulino foi lá para desafiar o noivo e a noiva, que era prima, e foi preciso o padre José Kerlin interferir, porque o Virgulino não tinha essa personalidade psicopática, né? Naquela época ninguém analisava dentro dessa perspectiva, né, da psicologia e da psicanálise, mas nós precisamos entender também, e eu trago os fundamentos para os tabus do Virgulino. Por que Virgulino tinha tanto tabu quanto em relação às mulheres? Ele dizia que mulher amolecia homem, que mulher dava azar, né? Tudo isso, gente, são reflexos da mente que tinham trazer efeitos para a vida do Virgulino matador, estuprador, né? Então, o Virgulino, eu já fiz um outro vídeo, ele nasceu na casa da avó, permaneceu na casa da avó durante quase 18 anos, né? Para tirar, quando ele nasceu, ele ficou na casa da avó, porque a avó dele, a dona Jacoba, ela estava viúva recentemente, e a mãe deixou o filho lá, o terceiro filho, né, que é o Virgulino, depois vai ser o Lampião, deixa lá para tirar o luto da mãe. Mas isso, claro, que a gente não vai incriminar, né, aquela época, isso não, a gente vai levar em consideração também que não é toda avó que vai, ou toda mãe, ou toda pessoa que vai ter uma personalidade psicopática, de forma alguma. Entretanto, isso refletiu muito na vida do Virgulino, do Lampião, né? O Virgulino não gostava de criança. Por quê? Porque a avó era parteira, o Virgulino deve ter acompanhado muitas vezes a avó naqueles momentos do trabalho dela, em que ela estava fazendo ali os seus trabalhos como parteira, né? Vendo parturiente, mulher parir e sair morta do quarto ou do lugar onde ela estava, aqueles quartos não tinham nem porta, naquela época era uma cortina e olhe, né? Quantas vezes Virgulino viu sair mulher morta, criança morta, bacia com sangue, né? Ou bacia, ou seja lá o que for, roupa cheia de sangue, mulher que perde a vida na hora do parto. Isso era uma coisa naquela época que não havia os métodos de hoje, não havia a profilaxia hoje para cuidar das pessoas gestantes, fazer exames, verificar, né, cuidar da gestante até parir o seu filho, né? E o Virgulino deve ter visto alguma coisa que o traumatizou, ou há duas hipóteses também, em que o Virgulino vai tornar-se frio para o lado da morte, ele não sabia como era que a avózinha dele estava ali naquele lugar, cuidando de uma parturiente, e a parturiente chorava, gritava, ele não sabia o que estava acontecendo ali, ele podia até achar que a avó era uma heroína, e sempre saía viva e saía uma pessoa morta, ou podia também nascer uma criança morta, ou também sair bem, aquele parto sair bem e não ter problema nenhum. Mas na cabeça do Virgulino isso foi certamente dava um nó para ele depois entender, ou não entendeu, mas aquilo ficou guardado, né? E o outro detalhe que eu já falei é que o Virgulino dormia com a avó na mesma cama, que existe uma cama lá no museu, lá
entre Nazaré e Serra Talhada, onde tem a casa da avó, da dona Jacosa, onde Virgulino dormia com ela, né? E quando nós estudamos na psicanálise, a gente vê que, quem sabe aí o Virgulino, né, despertou a paixão, né, o complexo de Édipo despertou uma paixão pela avó, né? E, inclusive, escreveu, cantava Mulher Rendeira, Mulher Rendeira, Mulher Rendar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Então, isso aí foi um reflexo do amor, do amor edipiano, né? Ele se apaixonou. Outra coisa, quantas vezes, talvez, o Virgulino, ele deve ter se excitado muitas vezes, né? E aquilo ali, ele vai guardando como lembranças, vai guardando no subconsciente e fica com remorso também, né? E depois ele vai querer dizer que quer matar o pai, quer matar a pessoa que matou o pai e a mãe dele, e na verdade isso pode ter sido reflexo de sua infância, né? Que ele teria que, na fase edipiana, de disputar o amor da mãe para o pai, né? Conforme eu já falei, a dona Jacosa era viúva, né? E ele tinha um pai morto. E o outro pai, que era o pai vivo, que era o marido da Sulema, o pai biológico, ele teria que disputar assim, qual das duas mulheres eu vou ficar, das duas mães, né? Isso é claro que é simbólico, esse trabalho que eu estou trazendo para vocês é um trabalho que eu fiz à luz das ciências da psicologia, dos símbolos, né, que o Virgulino usava, os símbolos, né, as estrelas aqui, porque ele gostava tanto de se enfeitar, está aqui também o trabalho de Jung, né, e o símbolo das transformações, que é exatamente isso, as transformações que ocorrem na mente da pessoa e que pode levar a uma neurose, pode levar a uma patologia tão grave quanto foi a que levou o Virgulino a viver matando, sem saber quem queria matar. Afinal de contas, nem ele próprio sabia quem queria matar, e ele dizia que estaria vingando a morte dos pais, que na verdade ele já entrou para o cangaço no tempo do seu Pereira, o pai dele e a mãe dele eram vivos. Então, justifica o trabalho, né? Vou continuar fazendo o meu trabalho à luz de Freud, à luz de Jung e à luz também de Jacques Lacan, né? Aqui também, né? Sobre histeria e sobre as neuroses e sobre o complexo lampiônico, né? Que agora foi para a avenida, né? Como disse o rico inglês, agora foi ser coroado realmente, né? E para representar o Nordeste, para representar a cultura. Aí vamos olhar pelo outro lado, né? Porque o Virgulino se enfeitava tanto e os tabus que ele tinha contra as mulheres, né? Temos que analisar tudo isso, gente, dentro da história do cangaço, não ficar na mesmice. Ah, vá visitar Maranduba, ver o ataque lá em Maranduba, em Serra Grande, vá visitar Anchico, vá visitar tal e tal lugar, sem aprofundar, somente mostrando a bravura, né? Ora, gente, com a arma, com revólver na mão, com muita munição, e arrodeado de cangaceiro, né? Qualquer um é brabo, qualquer um é brabo. Com a arma ou rifle na mão, conforme tem aqui, inclusive, um textozinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, né? E que ele fala exatamente, para terminar, a chupeta que carrego é o rifle, a cartucheira, o leite é bala e chumbo, muito veloz e certeira. Quem segura pedra rocha, quero ver segura a rocha, de Virgulino Ferreira. Então, por aqui eu vou ficar hoje, tá bom? Depois vem mais vídeo aí, vamos entrar nessa
analisar diferente, para poder entender o Virgulino e por que Virgulino não se cansava de matar, de sangrar, tocar fogo nas pessoas.